maravilhosos, Pai. Pois, como o último hino que as irmãs louvaram, Salmo 19, Pai, não há nada comparável, meu Deus, à Tua presença, à Tua palavra, Senhor. Nada, Senhor. A Tua palavra nessa noite, Pai, nos venha ao encontro, meu Deus, das nossas necessidades, Pai. Aquilo que estamos precisando, meu Deus, aprender, deixar, meu Pai, ser corrigido, ser, meu Deus, consolado, ser edificado. Meu Deus, que a Tua palavra venha ao encontro, Pai, daquilo que estamos necessitando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu servo, meu Deus, Diácono Ribeiro, meu Deus, que vai nos trazer nessa noite, Pai. E cada um de nós, Senhor, com a atenção, com a reverência, meu Pai, e com a aplicação, meu Deus, da mente e do coração, Pai, para ouvir, Senhor, e para receber, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz, com a graça e a misericórdia de nosso Deus. Amém? A irmã Silvia estava falando sobre a nossa comunhão com os irmãos. Essa é a verdadeira família que um dia vai estar junto com a família de todos os continentes da terra. A nossa família secular é aqui só por um instante, por um momento. Mas a verdadeira família, ela vai estar para sempre com Cristo. Vamos nos encontrar com os irmãos de toda etnia, tribos, raças, nações. E falando sobre isso, o tema é parecido. Vamos abrir o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos. Depois dos Evangelhos vem Atos, que era realmente como eles viviam por Atos, pelos seus testemunhos. Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas vendiam, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um a necessidade que alguém tinha necessidade.
Versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A igreja pode se assentar, mas antes dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aqui fala da comunidade cristã. Glória a Deus. E como eles viviam. Lá no capítulo 2 vai falar, a partir do versículo 42, a maneira como eles viviam e como davam testemunho, como eram reconhecidos pelo povo. E Deus operava extraordinariamente, através de sinais, prodígios e maravilha, confirmando as palavras que o Senhor Jesus o tinha dito, que estaria com ele todos os dias até a consumação do século. Aqui fala de um homem chamado Barnabé. Esse homem, não sei a função, se era pastor, missionário, apóstolo, mas só sei que ele era um homem realmente usado por Deus. Mas chamavam ele de apóstolo, né? Porque quer dizer enviado, e realmente ele foi enviado por Deus. E a Bíblia fala aqui no versículo 36 de uma atitude que ele vai tomar, que isso que ele vai fazer não é para aparecer. O que é que nós podemos entender com essa atitude de Barnabé? Que ele era um homem que ele amava a obra de Deus. Ele tinha apreço à obra do Senhor. Ele queria ver a obra crescer. E ele diz, eu tenho que fazer algo. E a Bíblia fala que ele era natural de Chipre, que é uma ilha, por sinal, linda. Se você pesquisar, uma ilha muito bonita, a ilha de Chipre. E esse homem era de lá. Ele era da tribo de Levi. Ele, não sei como ou quem pregou para ele, mas era um homem convertido. Mas convertido mesmo. A pessoa se converter é mudar de posição, sair de um estado pecaminoso para um estado original, onde ele vai caminhar nos caminhos do Senhor, agradando a Deus. E esse homem, ele aparece, se você vê a biografia de Barnabé, você vê que poucas mensagens falam sobre Barnabé, mas se você vê a biografia dele, é algo extraordinário. Eu trouxe aqui só alguns versículos para a gente ler, falando sobre ele. Então, no primeiro aqui, fala o quê? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Ou seja, ele tinha um campo, provavelmente, nessa ilha, e ele se desfez desse bem, vendeu
trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. E na época, o que era que os apóstolos faziam? Ele pegava aquele montante e, como os irmãos eram uma comunidade, todos viviam juntos, na época, parece que ele não tinha nem prazer em estar em suas casas mais, mas estavam ali todos unidos, todos reunidos e unidos, presentes. Os apóstolos pegavam e distribuíam, e por isso que a Bíblia diz que tudo era comum entre eles, não lhe faltavam nada. Mas esse ato, isso não já era da igreja que estava em andamento aqui em Atos dos Apóstolos. Isso eles já traziam lá dos ensinamentos dos patriarcas. Quando você vê lá o livro de Esdras, quando ele vai ler lá no capítulo 8, sobre a lei, o povo, a Bíblia fala que ele começa a alva, romper da alva, e vai até o meio-dia, fazendo a leitura do livro da lei. E o povo recebe os ensinamentos ali, através dos auxiliares, eles vão dando explicações, o povo entende e cai em pranto, em choros. Aí eles recebem uma consolação. O momento aqui não é para esse, porque é o dia do Senhor. Vocês se reúnam, vão se alegrar, vão comer, vão beber, pegue porções, chame os que não têm, dê a eles também e se alegrem. E todos participavam. E Barnabé, ele sentiu no coração de fazer isso. Eu quero ver os irmãos alegres. Eu quero ver a obra crescer. Eu quero ver a obra andar. Eu quero ver a obra ser espalhada. E esse homem, Deus vê o coração dele, um homem bom, e Deus vai trabalhar na vida desse homem. Lá mais na frente, aqui Saulo nem tinha se convertido ainda, mas lá na frente, Deus vai preparar ele para os dois trabalhar na obra missionária. Você vê, Deus prepara um homem assassino, um homem mau, que perseguia a igreja, um homem que fazia o povo blasfemar de Deus. Aí você fica assim imaginando, como é que pode Deus escolher um homem desse para fazer a sua obra? Um homem que tinha um coração, perverso. Aí Barnabé, que nunca fez isso, era um homem bom, tinha um coração bom. Pois é. Você vê que Deus, ele transforma a vida do homem que tem um coração bom, mas não tem ainda conhecimento de Deus, como também do homem que tem um coração mau, para ser um homem que venha ter um coração bom e a ter conhecimento verdadeiramente de Deus. Porque Paulo, ele conhecia a lei, mas ele não conhecia o autor da lei. E o autor da lei aqui é Cristo. Ele tinha o conhecimento da lei dos patriarcas. Mas como é que ele tinha o conhecimento dos patriarcas e não tinha o conhecimento de Deus? Tinha o conhecimento de Deus, só que de maneira errada. É tanto que ele vai escrever, não sei se é o próprio Cartas Romanos, que o judeu tinha conhecimento de Deus, mas sem zelo.
parece até uma contradição, né? E ele disse que era zeloso. Mas qual era o zelo dele? Perseguir, matar, fazer o povo blasfemar. Mas ele também vai se unir aqui a Barnabé. E os dois vão fazer uma obra extraordinária. Abra o capítulo 9 de Atos. Que já é a partir do capítulo 9, onde vai ter a conversão de Saulo, que vai se tornar o Paulo. Essa aqui é a tradução atualizada, revista atualizada. Que com a corrigida não bate, né? Capítulo 9, versículo 27. Vamos ler o 26 também. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, se referindo a Saulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que este falara, e como em Damasco pregava ousadamente em o nome de Jesus. Veja, Saulo se converteu quando ele estava no caminho para Damasco, já com ordem para prender os discípulos, onde ele teve aquele encontro com Jesus. E Jesus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Saulo. E os discípulos ficaram com medo. Rapaz, isso acontece muito hoje. Pai, fulano ali aceitou Jesus. Quem? Aquele, rapaz, que vivia usando droga. Aquele que vivia assaltando. Aquele homem, não, aquele ali, né? Não tem aquele, bate aquela dúvida, né? Será? E foi o que aconteceu aqui com os apóstolos. Os apóstolos, onde passaram uma faculdade sendo ensinado pelo mestre por excelência, e aqui tremeram nas bases. Aí entra um discípulo que tem coragem, e pega Saulo e leva aos apóstolos e diz: ó, eu conheço o testemunho desse homem. É tanto que eles começam a trabalhar junto, e até um determinado ponto sempre aparece o nome Barnabé e Saulo. Alguns estudiosos dizem até que ele era o líder missionário. Até enquanto não houve aquela discussão, né, sobre Marcos e Silas, aí depois é que Paulo assume verdadeiramente a liderança, só que uma liderança separada. Barnabé fica com Marcos e ele fica com Silas. Mas eles estavam juntos. E ele tem essa coragem de apresentar: esse homem verdadeiramente se converteu. Ele está anunciando o evangelho de Jesus. Imagine Barnabé dizendo para os apóstolos: como é que vocês aprenderam do mestre que as pessoas, depois que ele conhece a verdade, ele é transformado e vocês agora estão duvidando?
Então, Barnabé era um homem que tinha assim discernimento. E o dom de discernimento é algo extraordinário. E não temer, né? Porque quem somos nós para dizer que a pessoa não se converteu? Mas as pessoas ficam querendo fazer um julgamento, achando que aquela pessoa não é convertida, e muitas vezes nós não sabemos se nem nós mesmos somos convertidos. Não é verdade? Porque o coração do homem é altamente corrupto, enganoso. Lá no versículo 30, diz, no mesmo capítulo: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Barnabé ele foi adquirindo a confiança dos apóstolos. É claro, o Espírito Santo estava trabalhando na igreja, e esse homem, ele vai ser separado para a obra missionária. E entre eles aparece Saulo e outros profetas. E ele vai ser um dos que também é coluna para anunciar aos gentios o Evangelho. E ele se alegra muito. Você vê a alegria dele foi logo no início, né? Foi logo no início, tomou logo uma atitude. E uma pessoa só deve tomar uma atitude dessa que Barnabé tomou, se realmente ele tiver o coração voltado para o Evangelho. Ananias e Safira foi fazer, querendo imitar, se deu mal. Porque não era de coração. Era para aparecer. Barnabé não fez para aparecer. Ele fez porque queria ver a obra crescer. Capítulo 11. Ainda de Atos. A partir do versículo 19, diz assim: então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Ele tinha esse dom de encorajar as pessoas. As pessoas, quando ouviam a pregação de Barnabé, as pessoas se alegravam, as pessoas ficavam firmes, mas nem todo mundo tem essa capacidade de exortar, de encorajar. Muitas vezes a pessoa vai encorajar o outro, vai entristecer.
É muito melhor ficar calado. Se eu estou vendo que o diácono Gersildo está triste, está passando por tribulação, aí eu vou lá querer exortar ele, eu vou dar uma injeção, uma bisetacil nele, ele vai ficar com raiva de mim. Né? Tem que saber. Porque a palavra, ela é uma espada de dois gumes. É claro que ela fere, mas também ela sara. E tem que saber usar ela para sarar. E não para aumentar a ferida. (24) Porque eram homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Por que ele fazia isso? Por que ele tinha essa capacidade de animar as pessoas? Olha, permaneça firme no Senhor, não desanime. Mas ele falava com a graça tão grande, que diz, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. A Bíblia fala que quem ganha a alma, sábio é. Será que nós estamos pedindo sabedoria a Deus? Será que nós estamos pedindo os dons que tenha proveito em nossas vidas a Deus? Ou então nós estamos igual aquele hino do Cícero Nogueira, que se sabe pedir, Senhor, me dá, mas não quer trabalhar. E Deus só vai distribuir os dons dele para quem realmente quer trabalhar. E Barnabé recebeu. Barnabé era um homem tão corajoso, que ele não só apresenta Saulo aos apóstolos, mas como ele vai ter uma coragem de tomar uma decisão, porque ele tinha conhecimento que Paulo foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, mas quando ele vai tomar uma decisão, ele está convicto do que está fazendo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava com ele também. Aí às vezes a pessoa vê que a pessoa está errado, aí quer se abster, não tem coragem de falar. Mas é para falar, desde que seja baseado na palavra. E Barnabé tinha respaldo na palavra. É tanto que Paulo, mais lá na frente, ele vai reconhecer. E ele escrevendo, se não me falha a memória, a Timóteo, pede para enviar Marcos, que ele vai ser muito útil para ele. Então veja que Barnabé trabalhou a vida de Marcos. De tal maneira que o apóstolo Paulo vai dizer, ele me é útil. E olha que trabalhar com pessoas não é algo fácil não, viu? Aqui é a irmã Natália que diga, que é professor, o pastor Diego. Rapaz, trabalhar com gente, meu amigo. Foi por isso que Moisés não viu a terra prometida. O povo tirou tanta paciência dele que ele saiu de si. Então a pessoa tem que ser manso, né? Ser humilde. Mas a Bíblia diz que Moisés era manso. Mas chega um momento que a natureza humana também ela explode. O homem não é de ferro. Moisés explodiu. O próprio Jesus, como homem, quando entrou no templo, que viu aquele comércio lá dentro, ele saiu chutando as mesas, espalhando as moedas, pegando o chicote.
e disse: ladrões, bando de ladrões. Aí o discípulo compreendeu: o zelo da tua casa me consumiu. Então, no momento errado, tem que usar a vara mesmo. Então, toda vez que seu filho estiver fazendo uma coisa errada, se for dar uma caixa de chocolate, meu amigo, aí ele vai dar dor de cabeça mais tarde. Né? Ele chega do colégio, aí só tira nota 6. 5,5, 6. Aí está aqui, meu filho, de presente, uma caixa de chocolate. Ele não vai tirar, vai passar de 7 nunca. Capítulo 13. Eu gosto muito dos personagens bíblicos, porque a gente aprende os detalhes. Né? Esses detalhes eu acho muito assim bonito. A Bíblia fala de duas mulheres que não eram nem hebreias. E se converteram. E aparece na lista como mulheres de fé. Raabe, Ruth e outras. Ana, mulher paciente. Porque se fosse outra, quando ouviu aquela palavra do sacerdote dizendo que ela estava embriagada, tinha metido a bronca, não era? Mas ela foi sábia, teve paciência, e por isso que Deus respondeu às suas orações. Capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, aí vê que aparece na frente, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Separai-os. Então, jejuando e orando, impondo-lhe as mãos, os despediram. Se a pessoa não tiver um chamado de Deus, verdadeiramente, se ele for um intrometido, como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, né? Que iam se intrometer muito no meio da igreja e não iam poupar o rebanho. Paulo chega a lembrar os presbíteros da igreja: vocês se lembram quando eu estive no meio de vocês, noite e dia, com lágrimas? Era muito amor pelas almas. Muito amor. Se fosse outro aqui, com a atitude dos apóstolos, ele não tinha nem olhado para se os apóstolos. Se os apóstolos estão rejeitando ele, quem sou eu para tomar alguma atitude? Mas ele não se acovardou, ele tomou atitude. Porque Deus já tinha posto no coração de Barnabé, porque ele tinha o Espírito de Deus, para que os apóstolos reconhecessem
aquele que Deus tinha escolhido já no ventre da sua mãe. E ele diz no versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Homens separados para uma obra missionária. Era por isso que você via a obra crescendo, onde Paulo e Barnabé chegavam, anunciavam o evangelho, as almas iam se convertendo. As almas iam se dobrando ao Senhor, porque eles faziam com dedicação, com amor, a obra. E Deus ia cooperando com eles. Deus assinava embaixo a obra dos apóstolos. É tanto que ele diz: os sinais hão de seguir aos que creem, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Hoje os pregadores que dizem: não, isso aí ficou só para aquele tempo. Então, se ficou só para aquele tempo, então também não é mais para pregar também não. Mas a palavra de Deus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se ele falou que está conosco até a consumação do século, é porque ele está mesmo. Capítulo 13, 14, melhor dizendo. Capítulo 14. Versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Esse Barnabé, ele também tinha o dom da palavra. Alguns até dizem que provavelmente deve ter sido ele que deve ter escrevido Hebreus, né? Mas é só uma suposição. Mas ele era usado. E Paulo, mesmo depois daquela discussão que eles tiveram ali, Paulo dá bom testemunho dele nas cartas. E outra coisa, Barnabé, também como Paulo, ele trabalhava por conta própria. Eles se mantinham. Por isso que ele dava um bom testemunho. Mas tinha uma parte do judeu que era incrédulo. Ao versículo 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Bom, o judeu ninguém pode mais fazer nada, que Paulo já convenceu. Então vamos agora aqui perturbar os gentios. Aí logo quem? Os gregos. Pessoas cheias de crenças pagãs. Mas isso de modo algum impediu que a obra crescesse. Porque o que estava aqui em mão era o que Deus confirmava através deles, não só por palavra, mas por sinais, prodígios e maravilha que eles faziam.
Aí não tinha como o povo dobrar o joelho para os judeus incrédulos, onde eles só incitavam, mas não provavam nada. Capítulo 15, para encerrar. Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Veja, passar por várias cidades anunciando o evangelho. Agora Paulo chega para Barnabé, agora nós temos que voltar para fazer uma vistoria para ver como andam os irmãos. Fosse outro, não, já preguei, deixa para lá. Né? Se creu, creu. Se não creu, problema deles. Não, mas eles voltam. Você se lembra quando Paulo foi apedrejado? Ele ficou como morto. Os irmãos oraram, ele se levantou. Imagina como era que não estava Paulo, cheio de hematomas. A Bíblia diz que ele foi para outra cidade, mas quando a poeira baixou, ele voltou para o mesmo canto para fortalecer os irmãos. E disse: é assim mesmo, por meio de muitas tribulações, que devemos entrar no reino do céu. Ele escrevendo aos Filipenses: você pensa que nós cremos no nome de Jesus só por crer? Não, nós somos chamados não só para crer, mas também para sofrer pelo nome dele. Paulo viu o que foi que Estevão passou, né? Ele estava lá, assinando embaixo, concordando, mas depois Jesus disse para aquele discípulo Ananias: Ananias, deixa que isso aí é um instrumento escolhido por mim. Ele vai ver como é bom sofrer pelo meu nome. Alguém aqui quer sofrer pelo nome de Jesus? Ou quer crer somente? Continuando aqui, versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não acompanhando no trabalho. Depois eu tive analisando isso aqui bem direitinho, que quando o Espírito Santo diz: escolhei para mim Barnabé e Saulo, não fala o nome de Marcos. Eram os dois. Aqui era a decisão de Marcos querer ir ou não. Pelo menos eu ouvi por esse lado. Mas Paulo entendeu que ele era obrigado a ir. Mas a obrigação aqui era deles dois. Né? Que o Espírito Santo escolhei para mim Barnabé e Saulo. Aí aqui Paulo não achou bom, né? Não, ele não acompanhou a gente na obra, então. E Marcos não tinha abandonado a obra, né? Houve entre ele tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo a Marcos, navegou para Chipre. Foi lá para a cidade dele. Vou pegar agora lá na minha cidade. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Mas a obra continuou. Independente dele ter uma discussão aqui, entre qual levaria e qual não levaria,
isso não impediu que a obra continuasse. Houve só uma separação aqui entre Paulo e Barnabé. Eu creio que foi até permissão de Deus, né, para que Barnabé trabalhasse na vida de Marcos. É tanto que ele vai reconhecer lá na frente depois e chama ele para que ele seja um cooperador na sua obra, junto com ele, porque ele iria ser útil. Aqui ele não achou útil, né? Mas depois lá na frente ele reconheceu. E assim. Mas hoje não, tu vai para o teu canto que eu vou para o meu. Fica com a tua igreja e confunda a minha. Não, eles continuaram fazendo a mesma obra. E Deus operando, confirmando. No versículo 41 diz: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, de vez em quando eles voltavam para ver como era que estavam as igrejas. E esse homem, isso que a gente leu é só um pouquinho, viu, sobre a biografia dele. E a biografia aqui de Barnabé é grande. Mas que nós tenhamos também esse mesmo sentimento. Vamos pedir a Deus essa mesma coragem, pedir a Deus essa mesma disposição, para que Deus trabalhe em nossas vidas também, para que nós possamos fazer a obra com sinceridade, como esses homens faziam. Era por isso que a obra crescia, porque eles faziam mesmo de coração, eram voltados para a obra. E quando a pessoa é voltada para a obra missionária, Deus opera. Deus, Ele não mente, Ele diz: estou convosco. A questão não está em Deus, é em nós. Mas, irmãos, a gente vai, fala, prega, e o povo entra no ouvido e sai no outro. Mas convencer as pessoas não cabe a nós, né? Nosso papel é anunciar o Evangelho. E o Espírito Santo é que vai convencer o homem do juízo, da justiça, do juízo e da justiça, da graça, da justiça e do juízo. Não somos nós. É o Espírito Santo. É tanto que ele é confirmando em cada cidade quando eles anunciavam a palavra do Senhor. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Diácono Gessildo.